Vamos lá então, nós vamos para o livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte e estamos no item Sociologia e vamos aqui continuar a partir da questão 57. Nós vimos anteriormente, aqui nas últimas questões, falando para nós aqui sobre igualdade, falando para nós sobre desigualdade, falando também para nós sobre a ideia de pátria, né? Lembra que nós conversamos na primeira questão se teria ali um momento em que todas as nações se tornariam uma só. Nós vimos no Livro dos Espíritos, questão 879, ou melhor, 789, 789, que isso não vai acontecer. Mas as relações entre o indivíduo e a nação e a própria relação entre as nações seria modificada, né? Exatamente por causa dessa compreensão, dessa instituição do Evangelho aqui no nosso modo de viver, né? A implantação do Evangelho no nosso mundo. Naturalmente essas desigualdades seriam superadas simplesmente por causa do espírito de fraternidade entre todos. E na questão 56 nós vimos aqui se por acaso, pela visão da sociologia, poderia se admitir o conceito de igualdade absoluta. E nós vimos que não, porque há necessidade de nós respeitarmos o estágio evolutivo de cada indivíduo. Quando nós falamos em estágio evolutivo, naturalmente nós estamos falando de uma perspectiva espiritual, de uma perspectiva reencarnacionista, em que cada indivíduo vai, através das reencarnações, acumulando conhecimento, desenvolvendo novos valores. Claro que aqui, quando se fala em sociologia, dentro de uma ciência humana, nós vemos simplesmente a existência atual. Então não é possível nós termos essa ideia de progresso, mas vemos, claro, a ideia de diferença entre os indivíduos nas suas competências, nos seus valores, nas suas capacidades, né? Então, não é possível nós encontrarmos uma igualdade absoluta. Mas, o que Emmanuel reforça para nós é que essa igualdade é perante as oportunidades fornecidas pelas leis divinas, em que todos nós teremos oportunidades de se desenvolver, em que todos nós teremos igualdade de oportunidades. Chegamos até a comentar um pouquinho sobre isso, que existem algumas ações que são implantadas hoje em muitas partes do mundo, mas em especial para nós aqui do Brasil, que fala, por exemplo, sobre cotas, fazendo com que os indivíduos tenham oportunidades pelo fato de estarem numa condição menos favorecida do que outros. Então não é a questão de colocar todo mundo no mesmo patamar, mas é oferecer as mesmas oportunidades para que cada um, de acordo com as suas condições, possa aproveitar essa oportunidade para se desenvolver, né? E a visão da doutrina, naturalmente, sempre vai ter a ideia de que o nosso mundo passa por transformações a partir do momento em que nós também nos transformamos com o passar do tempo. A partir da questão 57, então, nós temos aqui: poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Né? A gente lembra que questões proletárias são aquelas questões que tratam da relação de trabalho entre patrões e empregados, entre empresários e funcionários. Né? Então aqui, poderão os homens resolver sem atritos essas chamadas questões proletárias? Emmanuel coloca para nós aqui como resposta: sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho, os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias, são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absolutos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Guardemos essa expressão que ela vai ser importante para nós. Conhecemos daqui
os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas ditas expressões, as criaturas operam em o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação do Evangelho. Então aqui nós temos uma questão bem desenvolvida por Emmanuel, que traz para nós aqui diversos tópicos que precisam ser abordados, né? E é muito interessante que esses livros, ou melhor, dessas questões que Emmanuel vai apresentando para nós aqui no livro Consolador, como elas são profundas e como elas são complexas. Nós fazemos uma leitura superficial, pegando apenas fragmentos do que ele vai lançando para nós, mas quando nós paramos para estudar, essa é a diferença, né? Que quando nós lemos e quando nós estudamos, porque a leitura, nós estamos acostumados a ter essa sequência de páginas. Você lê a primeira página, página 2, página 3, até o momento em que você termina o livro, fecha e guarda de novo, ou dá ali um destino para ele. Mas quando nós paramos para estudar e nós lemos uma questão e procuramos subsídios, procuramos informações para entender exatamente o que ela está apresentando para nós, nós vemos como isso é profundo. Então vamos tentar destrinchar um pouco mais dessa questão que é apresentada para nós aqui. Então é colocado para nós assim que se poderemos nós, enquanto componentes da nossa sociedade planetária como um todo, resolver problemas sem atritos das chamadas questões proletárias. Relação entre funcionários e empresários, patrões e empregados. Sim, será possível quando nós aplicarmos o Evangelho. E aqui Emmanuel traz para nós vários nomes. Os regulamentos apaixonados. Significa exatamente aquela ideia de você querer impor a sua visão sobre a visão do outro. Greves. A greve, a gente lembra que ela foi um direito que foi implantado lá no século XVIII, século XIX, quando nós começamos a ter ali, a partir da Revolução Industrial, aquela diferença entre aqueles que eram detentores das máquinas, detentores dos recursos de produção e aqueles que eram mão de obra. E aí começamos a perceber a exploração do homem pelo homem, ou seja, aqueles que tinham mais queriam mais, e aqueles que tinham menos eram mais explorados e, portanto, acabavam se movimentando naquele processo de revolta contra essa exploração. Então começamos ali com essas greves. E greves, nós lembramos, né, que eram bastante agressivas naquela época, como hoje também nós costumamos ver algumas vezes algumas manifestações que são muito explosivas, muito excessivas. Né? Eu me recordo que quando nós falamos em greves, nós temos, por exemplo, a palavra sabotagem. A palavra sabotagem, como nós entendemos hoje, é sempre alguém fazendo alguma coisa para prejudicar alguém, algum processo, qualquer tipo de atividade. Né? E a palavra sabotagem, ela vem de sabote, que significa tamanco, que na Polônia, naquela época, onde nós estávamos no auge desses movimentos trabalhistas, eles jogavam tamancos nas máquinas para quebrar as engrenagens. Então, quer dizer, os tamancos viraram, então, instrumentos de sabotagem, para fazer com que os empresários tivessem prejuízos exatamente por não atender às necessidades dos colaboradores, dos funcionários.
Então é bem curioso a gente ver que durante muito tempo nós tivemos esses extremismos todos. Temos hoje, inclusive, agressões, depredações, temos ali crimes que são cometidos, né? Então tudo isso chega num grande extremo, né? Jimmy Hoffa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que virou até filme, ele foi um sindicalista que foi assassinado. Ele organizava ali os funcionários dos portos, né? Os estivadores e tudo mais, e ele acabava prejudicando todo o sistema que acontecia ali. Aí ele acabou sendo assassinado e o corpo dele desapareceu depois. Então fizeram até um filme sobre a história dele. Enfim, tantas e tantas outras situações. Então nós vimos aqui regulamentos apaixonados, greves, decretos unilaterais, em que nós temos ali a imposição de uma força política, por exemplo, em que nós colocamos dias de trabalho, reajustes salariais, benefícios, restrições, sempre colocado por aquele que detém o poder, seja ali o empresário, que é o proprietário, seja pela força, por exemplo, de um sindicato. Então nós temos ali uma briga de forças em que não há um entendimento, em que cada um quer se beneficiar sem pensar naquilo que eu posso receber e naquilo que eu posso ou preciso ceder. Então é sempre assim, eu quero que eu seja beneficiado e o outro resolva o problema dele. Do outro lado, né, naquela mesa de negociação, nós temos ali aqueles que também querem impor as suas vontades independente das necessidades dos outros. Então nós vemos que muitas vezes, exatamente nessas mesas de negociações, nós vemos ali uma crise muito grande de entendimento entre os interesses, né, das classes que estão ali debatendo. As ideologias revolucionárias. Essas ideologias aqui nós vamos lembrar que uma ideologia é uma ideia que você defende. E hoje o Brasil está vivendo muito isso. Nós temos o nosso país, por exemplo, dividido por duas ideologias que não se conversam. E que, na verdade, não apenas não se conversam, como elas se combatem, fazendo com que, né, haja ali, né, muito mais desarmonia do que harmonia. E aí é bem interessante a gente perceber que enquanto nós temos grupos que debatem ideologias, vem aquela expressão que na guerra entre o mar e o rochedo, quem sofre são as ostras, né? Então é uma expressão bem interessante, porque enquanto o mar fica ali se chocando contra as rochas, aqueles pequenos moluscos que estão ali grudados, né, são eles que sofrem as pancadas. E é a mesma coisa que nós vemos, enquanto há essa disputa de poder, aquela grande massa da sociedade e da população acaba não sendo ali atendida ou sequer percebida nas suas necessidades. E aí então essas ideologias revolucionárias nada mais são do que a imposição do egoísmo, embora seja um egoísmo, entre aspas, coletivo, formado por grupos que defendem os seus próprios interesses. E ele coloca também aqui para nós, e tudo isso se tornam cataplasmas inexpressivas. Lembra que cataplasmas eram aquelas pastas, aqueles cremes que eram feitos com ervas, com substâncias, né, que se tornavam medicamentos. Só que isso tudo que é feito, né, acaba sendo ineficiente dentro da proposta de entendimento e de harmonização dentro de uma sociedade, complicando a chaga da coletividade. Depois ele coloca para nós: o socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Aqui nós vamos lembrar, né, quando se fala sobre o socialismo, e aí inevitavelmente, para que a gente possa compreender aquilo que é passado por Emmanuel aqui, assim como por Kardec também, que muitas passagens tratam de questões que fazem parte da vivência humana enquanto sociedade, nós precisamos recorrer aos nossos livros de história. Para lembrar, por exemplo, né, dos diversos sistemas políticos, dos diversos sistemas econômicos que foram surgindo na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, né, porque nós temos o hábito de estudar aquilo que foi transmitido pelos nossos antepassados e pelas gerações passadas também. Por isso, o Ocidente, a Europa em especial, é aquilo que mais nos influencia,
Nós não temos muita coisa a observarmos, por exemplo, na África ou na Ásia, então principalmente na Europa. Então a gente vai acompanhando desde aquela época onde nós tínhamos ali os castelos, os feudos, né, a história medieval, depois veio com a história moderna, onde nós começamos a ter algumas revoluções. E aí então, conforme essas transformações foram acontecendo, e aí o que é muito interessante, mas muito interessante mesmo, de analisarmos a partir da perspectiva espírita. Porque mostra para nós essa evolução da nossa sociedade, trazendo, sem dúvida nenhuma, um progresso para a nossa sociedade planetária, que a doutrina espírita mostra para nós que nada mais é do que uma mudança relativa à evolução do próprio espírito. Então os espíritos vão se transformando, vão evoluindo no seu entendimento, no seu intelecto, mudando seus valores, e a forma como isso reflete na nossa sociedade mostra essas transformações que vão acontecendo nos sistemas que nós adotamos. Porque enquanto os historiadores olham para trás e ficam pensando, naquela época o mundo vivia desse jeito. Passados ali 2 séculos, vive de um jeito diferente. Passado mais um tanto de século, mais uma forma diferente de se viver. Então a gente vai vivendo, nesses últimos tempos, diversas formas diferentes. O que reflete diversas formas de entendimento e diversas formas de vivência que a humanidade vai experimentando. Desde aquelas em que havia a exploração, no caso, por exemplo, dos feudos, dos castelos que nós vemos nos contos de fadas e tudo mais, ou nos filmes de época, nós temos ali aqueles que eram os nobres e aqueles que eram os vassalos. Era um que explorava e o outro que era explorado. Depois nós passamos para aquela ideia de uma parte mais econômica, mercantilista, que inclusive refletiu até no descobrimento do Brasil, na chegada dos europeus aqui no continente americano, porque eles vieram para cá explorando novas terras, explorando novos ambientes, encontrando novas riquezas, motivados pela necessidade de acúmulo de riquezas. Metais preciosos, o ouro e a prata, quer dizer, o país que tinha mais desse metal, desses metais acumulados, era o que mais tinha poder. E aí então essas grandes navegações começaram exatamente por isso. A partir dessas grandes navegações, chegaram nessas terras que foram colonizadas. Dessa colonização veio o sistema escravagista. Observem que, conforme a nossa história vai se desenvolvendo, nós vamos vendo o comportamento do ser humano diante de cada situação que vai surgindo, em que ele aplica exatamente os seus valores. Se ele é agressivo, se ele é primitivo, se ele é egoísta, se ele é generoso. Tudo isso vai refletindo exatamente nesses comportamentos. Depois nós passamos a ter aquela ideia das tentativas de independência, quando nós tivemos as grandes revoltas, né? Inclusive ontem, 15 de julho, nós tivemos a celebração lá na França da Revolução Francesa, né? 15 de julho de 1789, a queda da Bastilha. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma mudança grave, drástica de sistema, daquele sistema absolutista dos reis, para ter ali aquele sistema em que o povo tinha voz. E isso mudou radicalmente tudo aquilo que se vivia no Ocidente. Vários países, várias colônias começaram a ter a sua independência das suas metrópoles, né, dos seus colonizadores, mas à custa de muito sangue, à custa de guilhotina, à custa de mortes e muita violência. Aí chegou Napoleão, que nós vimos toda aquela história também, que foi um espírito que estava organizado, segundo o espírito Ismael, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que falava bastante sobre isso, sobre a preparação de uma terra, de um novo local, onde o Evangelho poderia ser reavivado, poderia ser trazido de volta. Bom dia, mami. Então, até chegarmos nos tempos atuais. Aí tivemos a parte do socialismo, tivemos a parte do capitalismo muito forte, o socialismo veio como uma resposta, o comunismo veio como uma resposta mais radical. Hoje nós estamos vivendo essa globalização,
com esses diversos sistemas sendo aplicados, né? Então tudo isso mostra para nós que cada uma dessas novas formas de viver, cada sistema que é implantado, seja um sistema social, seja um sistema econômico, ou até mesmo na cultura, que também vai refletindo essas mudanças, mostra as transformações que nós estamos vivendo individualmente. Por isso, então, aqui quando coloca para nós, aqui Emmanuel coloca, o socialismo é uma bela expressão da cultura humana. Por quê? Porque o socialismo visa exatamente na igualdade. Porém, é um sistema, o que é muito interessante da gente perceber, que ele fala sobre essa igualdade. Porém, para que a gente possa implementar essa igualdade, há a necessidade de que nós tenhamos um sentimento de fraternidade muito bem desenvolvido, para respeitar as diferenças entre as pessoas, respeitar as competências, fazer com que, usando novamente aquela expressão de Leon Denis, que é a cadeia de solidariedade, quando ele fala para nós de que os elos mais fortes dessa corrente acabam sustentando aqueles que são os mais frágeis. Então, a ideia da igualdade, ela é muito nobre. Porém, para que ela seja implantada, há a necessidade de que nós também tenhamos um espírito nobre para isso. É por isso que nós pegamos o próprio cristianismo. Né? Nós falamos sobre socialismo, mas o próprio cristianismo reflete isso. Porque o cristianismo é aquela proposta de Jesus que trazia para nós que o amor prevaleceria entre os homens. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou então aquela máxima, né, que Gandhi falava do Sermão da Montanha, ou então aquele resumo que dizia para nós, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para que nós vivamos uma igualdade, de fato, uma igualdade absoluta perante as leis de Deus, não uma igualdade absoluta em termos evolutivos. Porque nós não podemos exigir que aquele que não tenha se comporte como aquele que tem, em termos de competência, de conhecimento, de valores. Mas a igualdade perante as leis de Deus como todo de criaturas divinas. Então o cristianismo trazia essa proposta. A mais bela que nós poderíamos encontrar. Né? E, na verdade, várias outras filosofias traziam a mesma ideia. Mas o que aconteceu? Nós acabamos desvirtuando essa filosofia fundamental pelo fato de nós não sabermos fazer isso ainda. Então nós não podemos fazer com que algo perfeito, no sentido de entender que os valores do cristianismo são aqueles que vão nos ajudar de fato a transformar o nosso mundo, então valores que são nobres sejam executados por seres que não têm nobreza. Por isso nós percebemos a história religiosa das diversas religiões que traziam também as suas propostas de reforma do mundo, porém sendo executadas por pessoas imperfeitas. E aí nós tivemos guerras religiosas, tivemos a Inquisição aqui no Ocidente, tivemos o acúmulo de riqueza, tivemos as viciações. Tudo isso feito em nome de algo que era nobre, de algo que era divino. Então, se as religiões se corromperam pelo fato dos homens ainda serem imperfeitos e trazerem essa corrupção moral em seus corações, a mesma coisa acontece nos sistemas sociais. Nós temos uma proposta de igualdade, de amor, de justiça social, de igualdade de oportunidades e tudo mais, mas como é que nós podemos implantar isso se as pessoas ainda são apaixonadas pelas suas ideias, pelo seu egoísmo? É daí que Emmanuel fala que o socialismo é uma ideia muito nobre, porém ela não pode se desventurar pelos extremismos. Assim como o capitalismo. O capitalismo é um sistema de governo que fala para nós sobre a capacidade de gerar riquezas. Só que se por um lado ele é capaz de gerar riquezas, ele não tem a preocupação de distribuição. Por outro lado, o socialismo pensa na distribuição, mas muitas vezes acaba pecando na geração. Então nós teríamos que encontrar um capitalismo social para fazer com que essa riqueza seja gerada respeitando as capacidades e as oportunidades de cada um, ao mesmo tempo sendo capaz de fazer a distribuição.
para que todos tenham ali o equilíbrio dentro das suas condições. Então é algo que nós estamos idealizando, né? Tentando imaginar como seria o sistema ideal do futuro. Mami colocou, né, se quiséssemos, né, o que Jesus pregava, não haveria distorções que temos, né, todos poderiam ter uma vida confortável. Mas esse que é o problema, Mami, né, que isso eu comentei com vocês agora. O que Jesus trouxe para nós foi o modelo. Mas para que esse modelo seja implantado, há a necessidade de que nós tenhamos competência para fazer com que ele seja executado. No caso dos países nórdicos, por exemplo, eles têm uma boa qualidade de vida porque eles têm, ao mesmo tempo, uma competência de geração de riqueza, mas uma preocupação com a distribuição, com a igualdade. Então não é à toa que eles estão, quando nós falamos do IDH, né, quando nós temos ali o Índice de Desenvolvimento Humano, nós encontramos exatamente esses países encabeçando essa lista. E Emmanuel continua aqui para nós, né? Olha só que interessante, né? Cada parágrafo traz para nós uma nova visão. E ele coloca assim, né? Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. E ele fala que conhecemos daqui maus dirigentes e maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Porque essa questão de riqueza e pobreza, nós temos ali naturalmente a diferença intelectual e de oportunidades que as pessoas têm de produzirem. Alguém que é muito competente, muito dedicado, muito esforçado, ele acaba conseguindo gerar ali, tendo as oportunidades, ele acaba gerando ali o seu patrimônio. Enquanto que aquele que é preguiçoso, que é egoísta, que é vicioso, não vai ter essa mesma competência. Mas a questão não é a riqueza ou a pobreza, é a avareza e a revolta. É o dirigente egoísta e o dirigido ingrato, por exemplo. É daí que nós vemos, né, essas ditas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. O trabalho natural, nós vamos estudar melhor sobre isso lá nas leis naturais do Evangelho do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, Kardec fala sobre o trabalho. E o trabalho nada mais é do que a capacidade de produzir. Mas produzir para quê? Produzir como? Quem serão envolvidos nesse processo de produção? Então, quando nós falamos sobre o mecanismo do trabalho natural, nós vemos exatamente o desequilíbrio porque as duas partes, aqueles que são os comandados, aqueles que são os dirigidos e aqueles que são os dirigentes, cada um ali ainda se move alimentado e sustentado pelo seu egoísmo. Nós veremos, por exemplo, eu não vou nem fazer a leitura aqui porque vai ser um texto longo e a gente pode se desviar aqui do nosso tema, mas nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, separei aqui para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, só um instantinho, peraí que eu peguei aqui a página, mas eu não peguei aqui, está aqui, ó. Capítulo 17, Sede Perfeitos, lá nas instruções dos Espíritos, no item número 3, superiores e inferiores. Aqui nós temos o espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, 1863. Ele fala sobre superiores e inferiores. E ele fala aqui sobre as responsabilidades de cada um. Eu acho que dá para a gente ler assim, que é um texto pequeno. Eu achei que era grande, mas não é não. Ele diz assim para nós, só para a gente poder entender essa questão que é colocada para nós aqui nesse trecho. Quando ele fala para nós aqui, né, sobre conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas ditas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. Então ele diz assim para nós aqui no Evangelho: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela for investido.
Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário dessa autoridade, de qualquer extensão que seja, que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até o soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser tuas mãos, que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao seu redor. Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que males produziste, impedistes? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum de seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não existem diante de Deus. É a igualdade das leis divinas que nós comentamos, né? O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Aqui lembra que ele falou para nós sobre senhores de escravos, né, e aqueles que são escravizados, exatamente porque nós falamos aqui do contexto do século XVIII, século XIX, onde havia escravidão, aqui no Brasil em especial, para nós, né? Então ele faz uma referência à realidade que existia naquela época, assim como ele fala também sobre aquele que era o soberano com os seus súditos, porque havia também ali a monarquia, era muito forte naquela época. Hoje não, hoje nós temos sistemas de governos parlamentaristas, presidencialistas, temos algumas monarquias ainda, mas assim, de um modo geral, o presidencialismo é o mais presente. Então não é o soberano sobre o povo, mas é aquele que ocupa aquela posição de decisões, aquela posição de relativo poder, já que é o mandatário, né, ele foi eleito para aquilo, e pode acabar a sua eleição, então ele tem ali aquele poder relativo, controlado pela legislação, em que ele vai tomar decisões que vão afetar a população sob o seu governo, né? Então ele coloca para nós assim, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam de outros. Aqui ele está falando então da posição do subordinado. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem.
Se obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como a uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Aqui lembrando que ele não fala de passividade. Ele fala de resiliência, ele fala de tolerância, ele fala de paciência, de perseverança. Porque, como ele colocou para nós aqui, né? Se ele deve suportar essa posição na falta de outra melhor. Né? E continuar mantendo a sua responsabilidade. E ele continua. Se sua crença o guia na sua conduta, ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Isso aqui é talvez o mais importante que nós temos. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações. Quer dizer, ele compreende que o trabalho que ele tem é necessário, ele tem por obrigação ser responsável por aquilo. Porque ele compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Então esse texto aqui ele é muito profundo para ilustrar esse raciocínio que nós estamos aqui desenvolvendo. E depois ele vai finalizando. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Quer dizer, todos nós estamos trabalhando aqui no nosso mundo para exatamente promover a nossa evolução. Se somos subordinados, quem é o nosso chefe? Exatamente Deus, que nos deu a vida e nos deu também as oportunidades de evoluirmos. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Aqui é aquela imagem que nós criamos, né, de um grande motor. O motor ele tem aquela engrenagem, ele tem aquela correia, ele tem aquele pistão, ele tem a sua carcaça, mas ele também tem parafusos. Ele tem fios, ele tem cabos. Então qual é o mais importante ali? Muitas vezes você desligando um cabo, o motor para de funcionar. E o cabo, por mais simples que possa parecer, ele tem a sua função nessa máquina. Aquele parafusinho que segura aquela grande carcaça do motor, se você tirar aquele parafuso, a máquina para de funcionar. E a própria carcaça, se ela deixar de existir, o parafuso perde sua função. Por isso, então, dentro desse mecanismo do mundo, é infinito, né? Requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Aqueles que fazem os trabalhos mais intelectuais, aqueles que fazem os trabalhos mais braçais, aqueles que são mais técnicos, aqueles que são mais simples, todos têm ali uma função. Mas muito mais do que isso, todos estão produzindo para si mesmo. Todos estão produzindo para a sua própria evolução. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo contas de seus esforços. Então muitas vezes alguém ocupa uma posição simples dentro da sociedade em termos de ocupação trabalhista, é aquele que muitas vezes é um auxiliar de diversas tarefas e ele pensa que ele não tem responsabilidade com aquilo que ele faz. Vemos aquele funcionário do serviço público, vemos aquele funcionário que trabalha apenas num trabalho braçal, numa construção. E aí então ele pensa, bom, meu trabalho não é importante, então eu não preciso ter responsabilidade.
Na verdade, ele tem responsabilidade com a sua própria consciência. Primeiro porque ele ocupa aquela posição por merecimento, né? A questão de méritos, nós sabemos disso. Ninguém se encontra numa posição por acaso. E depois ele tem responsabilidade por aquilo que ele faz. Então Emmanuel conclui que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade para a qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Então, por isso, aquela relação de proletariado que foi colocada lá em cima para nós, tudo depende do quê? Do entendimento, mas um entendimento baseado no espírito de fraternidade. E não simplesmente nos interesses de classe, nos interesses daqueles que são os revoltados, contra aqueles que são os exploradores. É necessário que nós façamos essa transformação. E é essa a grande contribuição que o Espiritismo traz. Exatamente para trazer a ideia do Evangelho prático, o Evangelho vivido no cotidiano das nossas atividades. Na próxima questão, coloca para nós aqui também. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento das leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam-o no mundo? Pois é, essa parte é bem interessante da gente analisar. Essa questão nova aqui agora pergunta para nós se há necessidade do Estado de ter esse aparelhamento de segurança e de controle da população. Nós falamos, por exemplo, sobre Forças Armadas, que hoje se encontra muito em voga. Aqui no Brasil, infelizmente, muito mais envolvido em questões políticas do que operacionais, mas em outros países vemos conflitos armados acontecendo, no Oriente Médio, na Ucrânia, em outras situações que vão acontecendo. A presença da segurança pública na nossa sociedade, infelizmente, vemos aí também muitos abusos, vemos também muitos sucessos. Quer dizer, há necessidade de uma sociedade ter esse tipo de aparato para controle da população? É a pergunta que foi feita para Emmanuel. A resposta que ele dá. Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como instituto de ordem para a execução das provas individuais nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo, então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Então, o que Emmanuel apresenta para nós é que, infelizmente, sim, nós ainda temos a necessidade desse tipo de aparato para o controle e para o bom direcionamento das nossas sociedades. O cumprimento das leis. Então nós temos, por exemplo, sistemas de justiça. Temos sistemas ostensivos de intervenção na sociedade. Por que isso tudo? Porque se nós não tivermos esse controle, nós simplesmente cairíamos no caos. Nós ainda temos, né, o indivíduo que tem ainda o indivíduo que vive o seu individualismo. E não o indivíduo que pensa no coletivo. Porque ele não se dá conta de que ele, como indivíduo, um ser isolado, faz parte de uma coletividade quando somado com outras individualidades. Porém, quando ele vive sozinho, ou ele entende-se sozinho, e ele então traz ainda instintos, valores primitivos em que o egoísmo acaba se tornando agressivo, violento, por exemplo, ou nem agressivo ou violento numa simples infração da lei. A gente sempre traz aqui como referência as leis do trânsito, né? Então, quer dizer, se não houvessem as leis do trânsito, não tivéssemos um código de transporte, né? A legislação que regulamenta o trânsito no nosso país ou em qualquer outro país,
não tivéssemos placas, não tivéssemos proibições, não tivéssemos multas, não tivéssemos apreensões, não tivéssemos prisões, o que aconteceria com a nossa sociedade? Nós simplesmente faríamos aquilo que nós quiséssemos. Pessoas matariam, pessoas morreriam, patrimônios seriam destruídos, a violência imperaria, e com tudo isso já acontece esse tipo de coisa. Então temos ali a segurança pública com policiamento, temos forças armadas intervindo muitas vezes em conflitos maiores. A nossa sociedade hoje, como Emmanuel coloca, infelizmente ainda não tem condições de viver sem isso. Porque isso só será possível no momento em que nós começarmos a termos essa responsabilidade moral de vivermos os nossos direitos, mas respeitarmos os nossos deveres. Enquanto esses valores não forem suficientemente desenvolvidos, sempre haverá necessidade desse controle, infelizmente dessa imposição. A mãe me colocou, né, trabalhei com uma colega que vivia em dificuldades financeiras, que ao receber o auxílio, vivendo um trabalho digno, com respeito, reagiu de forma gananciosa. Já estava julgando, mas agora entendi que devemos entender, né? Pois é. Cada um tem o seu valor, né? A gente não tem... É difícil a gente julgar alguém quando a gente não está na posição dela. Então, somente percebendo ali que é cada um segundo as suas obras. É cada um segundo as suas obras, cada um segundo os seus méritos. E cada um responde pela própria consciência. E isso torna-se uma causa. Pois é. Então, nesse caso que a gente está vendo nessa resposta, fala exatamente sobre isso. Sobre a importância, a necessidade que nós temos ainda de termos toda essa estrutura que controla a nossa sociedade. No nosso último encontro, nós falamos sobre os anarquistas, né? Comentei com vocês, inclusive, sobre aquela série da Globo dos anos 90, dos anos de 1990, Anarquistas, graças a Deus. E qual é a ideia da anarquia? Os indivíduos vivendo por si só, sem um controle do Estado. E a pergunta que nós temos é, nós temos condições de viver assim? Raul Seixas falava para nós sobre viva a sociedade alternativa. O que é essa sociedade alternativa? É que cada um vive de acordo com a sua consciência. Cada um faz aquilo que tem vontade. E nós temos condições de viver isso hoje? Infelizmente não. Porque nós temos ainda, muito aquém do espírito de fraternidade, uma presença muito forte do espírito do egoísmo, em que cada um pensa por si só. Então surgiram alternativas, junto a essas sociedades alternativas, de pequenas comunidades, que viviam ali onde todos participavam do trabalho, todos participavam das decisões, todos participavam das mudanças, das transformações, das construções e tudo mais. Mas infelizmente isso acaba não se desenvolvendo, porque nós, enquanto seres humanos e enquanto sociedade, nós não temos ainda valores suficientes para isso. Que nós falávamos sobre Código de Trânsito, Código Penal, Código Civil, todos esses códigos surgem como um mecanismo de regulamentar a relação dos indivíduos dentro do ambiente social. Só que ao mesmo tempo que nós temos esses códigos civis, códigos de trânsito, códigos tributários e tudo mais, nós temos também esse Código Penal. E o Código Penal traz exatamente essa visão de que se nós não cumprirmos a legislação, nós seremos punidos por isso. Nos mundos superiores, como é que seriam esses códigos? É uma coisa curiosa, né? Quais são as regras que eles seguem? É claro que nós sabemos, né, que é a regra do amor, da fraternidade e tudo mais. Mas quais seriam os textos, quais seriam os documentos, os livros, os códigos que são escritos e utilizados para regulamentar a vida das pessoas nesses mundos evoluídos? Certamente nós olharíamos e falaríamos, isso aqui é uma fantasia. É impossível a gente pensar nesse tipo de coisa. Porque simplesmente nós não sabemos viver sem que sejamos direcionados por esses tipos de regras. Porque essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Então, tanto de regras,
como de instituições que regulamentam a vida da sociedade, nós, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós precisamos disso para nos organizarmos. Quando Emmanuel, é importante a gente lembrar isso, que embora nós estejamos pegando essas questões e trazendo para os nossos tempos atuais, para o século XXI, 2025 e coisa e tal, esses textos foram apresentados a Emmanuel em 1940. Em 1940 nós vivíamos ali Getúlio Vargas, um governo autoritário, início da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos na Europa e Ásia ali, né, o comunismo, nós tínhamos o fascismo na Itália, o nazismo impondo ali as suas ideias. Então nós vemos assim que todos esses sistemas de relações sociais, sistemas de governo e tudo mais, estavam muito presentes naquela época. O Brasil, pouco tempo depois, 20 anos depois, entraria na ditadura militar. Então nós percebemos que são mecanismos que são utilizados para a regulamentação das ações dentro de uma sociedade, porém mecanismos que são dirigidos por homens imperfeitos. É daí que esses mecanismos, esses aparatos, eram utilizados também para abusos, e não apenas para controle. E infelizmente nós ainda temos necessidade desse tipo de regulamentação. Fiquei emocionado quando li a forma dele interpretar as quedas dos outros com compaixão, né? Pois é. O espírito Alexandre agindo com grande senso de amor, né, que ele falava lá. Então isso mostra para nós o estágio em que a nossa sociedade se encontra hoje. Na próxima questão, então, finalizando aqui o nosso estudo de hoje, nós teremos na questão 59 qual o papel do espiritismo junto à sociologia, que é algo bem interessante da gente analisar. E depois a questão 60 vai ser muito interessante, que vai falar como deverá se comportar o espiritista perante a política do mundo. Principalmente nos tempos atuais em que nós temos ali o que não se fala de outra coisa na mídia, a não ser a política do nosso país, a política dos outros países, e nós passaremos a ver isso a partir da perspectiva espírita. Então será para nós a oportunidade de maiores reflexões, principalmente diante do contexto atual que nós estamos vivendo. Então essas questões que foram apresentadas por aquele grupo, lá para Emmanuel, na década de 1940, nós trazemos isso para os nossos tempos atuais, e são temas assim muito instigantes para nossas reflexões. E depois, quando nós estudarmos no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, lei do trabalho, lei do progresso, lei da sociedade e outras leis que são ali apresentadas, né, como reflexões a partir da visão dos espíritos, nós vamos ali perceber exatamente a importância de olharmos a partir dessa visão espiritual e não a partir de uma visão terrena. Então, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, eu, como sempre, né, eu peguei aqui 4 questões para nós estudarmos, né, mas quando a gente começa a analisar ponto por ponto dessas respostas que são dadas, por isso que eu falei para vocês no começo, né, como elas são ricas e como elas são profundas, para analisarmos aqui, a partir da visão que o Espiritismo nos traz e desse conhecimento que nós temos, de que modo que nós podemos trabalhar pela transformação da nossa sociedade. E essa próxima questão, a 59, que vai falar de que modo que o Espiritismo pode contribuir para a sociologia, nós veremos ali algo que é muito interessante de nós aprendermos, em termos de reflexão, mas também um puxão de orelha que a doutrina espírita, que o Espiritismo, que o movimento espírita, que o movimento espírita precisa levar, para vermos de que modo que nós estamos aplicando o Espiritismo na nossa vida, diante das questões que o mundo apresenta hoje. Então, próximo encontro, teremos ali 59 e 60, 2 temas muito instigantes para nós. E muito sensíveis também, né? Porque nós vamos falar sobre paixões. Política, futebol e religião são 3 pontos que nós sabemos dentro dos ditados populares que falam para nós sobre as paixões humanas. Que nós